Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir e Viver. E nesse vídeo nós já estamos no terceiro vídeo sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss. E eu tenho certeza que esse livro vai transformar não só a minha vida, não só a sua vida, mas de todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você acha que pode ser impactada por ele. Então, a gente está na parte de definição do livro do Tim Ferriss, e nesse capítulo, capítulo 2, ele fala de regras que desafiam regras, regras que mudam as regras. Então, qual que é a grande ideia do capítulo? É que existe na sociedade regras, porque a gente precisa delas para que ocorra uma relação harmoniosa entre indivíduos. Porém, existem regras que são oficiais, que estão escritas e que sim devem ser seguidas, e tem regras que são impostas por um coletivo, assim, regras assim, todo mundo faz assim, então eu também só posso fazer assim. Então não são de fato regras, são jeitos de fazer as coisas e que as pessoas não desafiaram ainda. E qual que é a grande questão do Tim Ferriss? Quando você busca brechas nessas regras que não são oficiais, é onde você tem evolução, onde você tem um salto na sua vida. Então é sobre desafiar essas regras que pairam no ar. E falando em saltos, é um grande exemplo disso, né? Se você sabe um pouco de atletismo, tem uma prova que é o salto. Os atletas vêm, aí eles viram de costas e pulam de costas por cima de uma vara e caem num colchão. Antigamente não era assim. Os atletas eles vinham e corriam, pulavam de frente, faziam como se fosse uma tesoura e caíam de pé. Só que aí um atleta, lá em 1968, na cidade do México, na Olimpíada, esse atleta ele se chama Dick Fosbury, ele teve a ideia de sair correndo e virar de costas, fazendo um arco atrás da barra. Com isso, ele conseguiu elevar a altura do salto dele e foi campeão. O que isso quer dizer? Que quando a gente desafia as regras, a gente acha brechas nessas regras, a gente tem evolução no esporte. E isso acontece em todas as áreas da vida. Então, naquele momento, ele foi o único que fez isso. A partir daí, assiste uma Olimpíada hoje em dia, todo mundo usa a técnica desse cara. Porque esse cara desafiou as regras, ele não cometeu nada de ilegal, ilícito contra a regra, mas ele atingiu um resultado muito melhor. Então, quando você começa a desafiar o seu dia a dia, pensar assim, mas será que tem que ser assim? Será que... Porque todo mundo faz as coisas desse jeito, eu tenho que fazer as coisas desse mesmo jeito? A resposta é não. E quando você encontra uma brechinha dessa, você vê o que ninguém está vendo, porque as pessoas estão conformadas de que é assim que elas têm que viver, de assim que elas devem viver. Então elas não estão nem buscando por essas brechas. E quando você encontra essa brecha, você tem uma vantagem competitiva gigantesca, porque não tem concorrente. Você está sozinho ali. Talvez tenha algumas pessoas também, mas diante de todo, isso é desprezível. Desta forma, você tem uma vantagem competitiva onde você consegue ter resultados incríveis a partir do desafio dessas regras impostas pela sociedade. E aí o próprio Tim conta que ele tinha um campeonato de luta lá e ele descobriu que se você jogasse o adversário para fora da área de luta, você ganhava a competição. Ele foi campeão jogando todo mundo para fora. Feio pro esporte? É feio pro esporte. Talvez tenha que mudar a regra para isso não ser válido? Sim. Mas naquele momento, ele estava seguindo as regras. Então a regra era, jogou para fora, ganhou. Então ele jogava para fora. Anticompetitivo? Sim. Só que ele seguiu as regras e atingiu o resultado de ser campeão. Que no final das contas é o objetivo. E aí outra frase que ele coloca é que fazer diferente é diferente de fazer estúpido, né? Isso se aplica muito aos investimentos. Por quê? Quando você começa a investir, você entende o Value Invest, você começa a entender o Value Invest, você pensa que você é o diferentão. Você é o novo Warren Buffettzinho e que você tá vendo que ninguém tá vendo. Só que às vezes você tá fazendo estupidez também. Então, não é só sobre fazer diferente, é sobre fazer diferente, fazer melhor, fazer certo. Então, se você pensa assim, não, todo mundo tá errado, eu sou a única pessoa competente, só minha mãe teve filho esperto, isso aí também dá problema. Então a gente tem que pensar, de fato, em desafiar, fazer o diferente, fazer o novo, mas fazer o que faz sentido, testar, se estiver dando errado, parar, porque não é só fazer diferente. Senão é só fazer qualquer coisa diferente e você vai ter excelentes resultados. Mas não é sobre isso. É sobre desafiar, fazer diferente, mas fazer melhor e encontrar de fato alguma coisa produtiva naquela brecha.
E aí ele começa a definir algumas coisas importantes. Então vamos começar pela aposentadoria. O que ele diz sobre a aposentadoria? Que ela deve ser vista como um seguro para caso você não consiga trabalhar, para caso chegue a pior das hipóteses. Então vamos supor que amanhã você perde suas capacidades motoras, por exemplo, né? Ou você entra em coma, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Isso, a aposentadoria é um seguro para você conseguir passar por esses períodos. Porque se você não tiver recursos para passar por esses períodos, que pode acontecer, você não sabe quando vai acontecer, se pode acontecer, se não pode, você vai acabar se dando muito mal. Então a aposentadoria é muito mais um seguro para caso o seu corpo não consiga mais responder, do que de fato para você parar de trabalhar. Porque quando você tem a aposentadoria como objetivo, aí a sua vida ela perde muito do propósito, perde muito do valor. Então a ideia é ter a aposentadoria como liberdade, como tá ali, eu consigo usar isso para mudar de ideia, ou se eu tiver de fato algum problema grave, mas que eu não devo querer aquilo lá como fim. Quando eu quero aquilo lá como fim, aí já começa a complicar. E é por isso que o investidor tem que tomar cuidado, o investidor de longo prazo, e não querer pensar só lá na frente. Ele tem que conseguir ponderar os aportes e também a vida dele atualmente. O próximo ponto que ele levanta é que energia e interesse são coisas cíclicas. Então não adianta nada você ficar se matando horas e horas e horas, que não vai dar muito certo. Então você não aguenta, você acaba que ou você morre porque você está se esforçando tanto por aquele trabalho tão extensivamente em horas, que você tem um piripaque, ou aquilo lá de fato não é o que vai te levar para resultados. E aí ele faz uma brincadeira, que se todo jovem de 30 anos que leva essa vida de fato tivesse sucesso, eles seriam os novos Donald Trumps, ou aqui John Rivers, nem sei quem é essa pessoa, mas eles seriam muito prósperos se fosse pela essa métrica do esforço. Então, se você não percebeu isso ainda, em algum momento da sua vida você vai perceber. Pode ser até agora. O trabalho não é recompensado pelo esforço e não é recompensado por horas, ele é recompensado por resultado. Quem leva mais resultado, quem é mais produtivo, quem é mais eficaz, é a pessoa que vai receber maiores frutos do seu trabalho. Portanto, a gente tem que tentar dissociar o sucesso de cargas horárias maiores, porque cargas horárias maiores não necessitam, não direcionam você ao sucesso. Claro que pode ocorrer uma correlação, mas não é assim, gastei mais horas, vou ter mais resultado. Isso pode ser até inverso. E aí, o Tim Ferriss, ele introduz o conceito de mini aposentadorias. E aqui eu vou começar a dar uma lida nas coisas que ele escreveu. Então ele diz que alternar períodos em descanso e atividade é fundamental, porque você acaba trabalhando em momentos que você está mais produtivo e descansando em outros momentos. Então você faz essa dosagem. Porque não é todo dia que você vai para um escritório que você tem a mesma produtividade. Tem dia que você tá, assim, não produz nada. Você fala assim, para que eu saí de casa, né? Mas tem dias que você fala, nossa, hoje o meu trabalho rendeu. Então é sobre isso, é sobre se ajustar de tal maneira que você aproveite os dias que você é mais produtivo para de fato ser produtivo e aproveite os dias que você não é tão produtivo para de fato não ser produtivo, para de fato aproveitar aquele dia e deixar que o outro dia que você é mais produtivo compense esse dia que você de fato não produziu. E esse conceito de mini aposentadoria é basicamente isso. Você alternar, por exemplo, meses de trabalho e meses de viagens, por exemplo, ou de experiências. Então ele conta que o modelo dele é 2 meses de trabalho para 1 mês de experiência, assim, e pode ir variando conforme a gente for lendo o livro. Mas basicamente ele quer aprender espanhol e tango, aí ele vai para a Argentina e é esse mês que ele está mais offline, por assim dizer, enquanto ele vai pegar outros 2 meses para de fato produzir mais. E não é aquela questão de trabalhei 11 meses para tirar 1 mês de férias, 2 semanas de férias. Eu trabalhei a vida inteira para tirar uma aposentadoria. Não. O conceito de mini aposentadorias, que vai ter um capítulo só sobre elas, é que você vai poder alternar momentos de trabalho intenso, de trabalho com resultado, com momentos de aproveitar, né? De fato viver. E aí ele define também que menos trabalho não significa preguiça, porque a gente tem uma cultura enraizada de que mais trabalho significa mais produtividade. Isso não é verdade. Então, fazer menos
Não é preguiça, porque às vezes você está deixando de fazer coisas inúteis. Você tem um monte de coisa que você faz, algumas são inúteis, algumas são úteis. Se você simplesmente corta as inúteis e joga fora e trabalha menos horas, só as horas úteis, significa que você está sendo mais produtivo, você está sendo mais eficiente. E não que você está trabalhando menos, você é mais preguiçoso. Então, essa diferença entre horas e produtividade, que é um conceito assim que às vezes é difícil de sacar, de entender, isso aí faz toda a diferença nessa jornada dos novos ricos, apontada no livro Trabalhe 4 horas por semana. Então, ele define preguiça para a gente de fato poder ter uma noção de o que é preguiça. Abre aspas. Definamos preguiça, novamente. Preguiça é suportar uma existência não ideal para deixar as circunstâncias ou que os outros decidam sua vida por você. Ou amealhar uma fortuna enquanto passa pela vida como um espectador, vendo da janela de um escritório. Ou seja, preguiça é você ser passivo diante a vida. Ou seja, você deixar que as coisas ocorram por ocorrer, que outras pessoas elas tomem suas decisões. Isso faz um link com outro livro bem pequenininho, mas bastante relevante, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Então é uma outra recomendação de livro, muito rápido de ler, mas que traz para você que você precisa ser responsável pelas suas decisões. E quando você é responsável, você não é preguiçoso, porque você de fato está impondo que, bom, a partir de agora eu vou cuidar do meu fracasso, eu vou cuidar do meu sucesso, e tanto o meu fracasso quanto o meu sucesso dependem única e exclusivamente do meu trabalho. E para acabar esse conceito, a ideia está em focar em ser produtivo, em ser eficaz, e não de estar ocupado. Porque ele diz que muitas pessoas ficam simplesmente embaralhando papel para estar ocupado. Sabe quando você termina seu trabalho, só que seu chefe ainda tá, e aí você fica fazendo qualquer coisa só para fingir que está ocupado, esperando das 5 horas? No conceito do Tim Ferriss, isso não faria sentido. O certo seria você acabou seu trabalho, fechou o computador e vai embora. Só que os modelos de sociedade de trabalho que a gente tem, eles não entendem isso, né? Se você não ficou até as 5, você não vai ganhar o seu salário. Então, o próprio jeito em que o trabalho é remunerado, ele faz com que a falta de produtividade prevaleça. Porque a pessoa fala, é só aqui as horas, é só não ser demitido também. Então, eu não vou nem dar meu melhor, porque se eu der meu melhor, vão me dar mais coisa para fazer. Eu também não vou dar meu pior, porque senão eu vou ser demitido. Então a pessoa fica naquela água morna, né? De fazer o que não incomoda os outros, mas incomoda muito a ela, porque ela sente a improdutividade. Quando você está fazendo qualquer coisa assim, embaralhando papel, você sente que você está sendo improdutivo e é um sentimento, sim, de fato, que não é legal ter. O próximo ponto é que nunca vai ter hora certa para você fazer qualquer coisa da sua vida. Então nunca vai ter um momento perfeito para nada. Então decidiu o que tem que fazer, faz. Não adianta ficar esperando a hora certa, porque a hora certa nunca vai chegar. Nunca as estrelas vão estar totalmente alinhadas e nem os faróis vão estar todos abertos. Você vai ter que escolher. Você quer esperar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não adianta, não vai ter um momento ideal para nada. Nem para você sair de um emprego, nem para você começar um novo projeto, nem para você ter um filho, para nada. Nada tem um momento perfeito. Tem um momento certo, que é o momento que você decidiu fazer, foi lá e fez. E aí sim, você tem que gerenciar as consequências de fazer antes, fazer depois, mas de fato você nunca vai ter um momento perfeito para agir. Outra coisa é que você deve pedir perdão e não permissão. Não adianta você ficar pedindo para fazer alguma coisa. Vai lá, faz. Se alguém ficou triste nesse processo, você tenta remediar. Mas bota as caras e não fica tentando, mas será que vão deixar eu fazer? Não, vai lá e faz. Essa é a ideia que ele nos traz. E também você focar no que você é bom. Se você tem qualidades e fraquezas, não é melhor você focar no que você é bom e carregar as fraquezas junto, assim? Claro, se for uma coisa muito ruim, você pode dar uma melhorada. Mas não adianta você querer ser bom em tudo. Se você sabe um pouquinho de introdução à economia e assistir os meus vídeos de introdução à economia, você sabe o poder da especialização. Então foca no que você é bom. Com isso você vai gerar maior abundância para a sociedade e, por consequência, tanto a sociedade vai ter mais recursos quanto você. Então foque nas suas qualidades. O sétimo conceito que ele nos traz nesse capítulo é que coisas em excesso tornam o oposto. Então, o que define se alguma coisa é remédio ou veneno é a dose, para tudo na vida. Então, tanto para o trabalho quanto para a diversão,
tem que se fazer uma dosagem, porque senão vira veneno. Senão o que era para ser bom fica ruim e aí perde a graça. É que nem aquelas pessoas que colocam no despertador a música que mais gosta. Põe a música que mais gosta todo dia no despertador que você vai odiar essa música em algumas semanas. Então é mais ou menos sobre isso. O tamanho da dose é o que define o que é veneno ou o que é remédio. E aí ele completa também que dinheiro não é a solução, porque muitas pessoas falam assim, quando eu tiver dinheiro eu começo a investir, quando eu tiver dinheiro eu faço isso. Cara, tem um vídeo meu que fala sobre tempo. Quanto mais cedo você começar a investir, mais você vai ter resultado. Por quê? Porque a única variável exponencial na fórmula dos juros compostos é o tempo. Então o tempo ele é muito, muito, muito relevante. Portanto, não adianta ter essa desculpa de que quando tiver dinheiro você vai. Não, você não precisa de ter muito, nada. Só precisa começar. Tomar vergonha na cara, abrir a conta numa corretora e começar aos poucos. E é bom você começar aos poucos, porque nos investimentos você vai errar. E quando você erra pequeno, é muito menos doloroso do que quando você erra grande, com muito dinheiro. Então, enquanto você vai aumentando a sua renda para poder aportar mais, você também vai aprendendo. E com isso, na hora que você tiver dinheiro, de fato, dinheiro gordo, você vai saber administrar. Porque a pessoa que sabe administrar um pouquinho, sabe administrar um montão. A pessoa que não sabe administrar um pouquinho, não sabe administrar um montão. Por isso que muitas pessoas que ganham em Mega Sena, por exemplo, acabam pobres em muito pouco tempo, porque não sabem administrar aquele patrimônio. E o último conceito que eu gostaria de levantar, antes da gente fechar esse capítulo, é que existe a diferença entre a renda relativa e a renda absoluta. A renda absoluta é o montante total que você ganhou no final do ano. Todos os reais, todos os dólares que você amealhou, que você juntou ao longo de um período de um ano. Agora, a renda relativa depende das horas, então quanto que vale a sua hora. Porque imagina que tem duas pessoas que ganham 10 mil reais por mês. Só que uma trabalha 20 horas por semana e a outra trabalha 50 horas por semana. A pessoa que trabalha 20 horas por semana é mais rica, porque ela deu menos horas pelo mesmo dinheiro e teve a quantidade absoluta idêntica. Ou seja, não é só sobre o valor absoluto, mas o quanto que você abriu mão para conseguir aquele valor. E aí ele coloca algumas perguntas no final do capítulo que são interessantes. O quanto estar sendo realista ou responsável o tem afastado da vida que você deseja? Então, por exemplo, existe um padrãozinho na sociedade de como levar a sua vida. Só que aquilo lá não necessariamente é o que você quer para sua vida, certo? Então, se você não segue aquele padrãozinho, é como se você não tivesse, se fosse um lunático, se fosse louco, ou que você é responsável. Mas será que esse status de ser responsável, de ser realista, vale a pena? Ou será que vale a pena você abrir mão disso, ter pessoas que vão debochar de você para de fato ir atrás de alguma coisa que te move? Próxima. O quanto ter feito o que você deveria resultou em experiências inferiores ou arrependimento de não ter feito algo mais? Então, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, tá, mas será que de fato eu estou perdendo se eu estou deixando de fazer essa coisa que eu deveria fazer? Às vezes sim, às vezes não. Por isso que volta naquela questão. Não é só fazer o diferente que você tá sendo espertão. Você pode estar fazendo o diferente e tá fazendo cagada também. O legal é você questionar, você ser uma pessoa questionadora. Será que isso tem os melhores benefícios para mim? Ou será que eu deveria buscar fazer outra coisa? E para terminar esse vídeo, a última pergunta. Olhe para o que você vem fazendo atualmente e se pergunte: e se eu fizesse o oposto das pessoas ao meu redor? O que estarei sacrificando se continuar nesse caminho por 5, 10 ou 20 anos? Então, qual que é o exercício? Por exemplo, você se formou em uma determinada faculdade, você ia entrar naquele determinado mercado. Então, se você abrir mão disso, o que você tem que pensar? Projete o que você seria, o que você estaria fazendo, como estaria a sua situação daqui 5, 10 ou 20 anos se você continuasse naquilo. Aí você se projetou para daqui 20 anos, você se pergunta, você quer ser aquela pessoa daqui 20 anos? Se a resposta for não, não adianta nem você começar, você tem que parar agora mesmo. Se você não quer ser aquela pessoa daqui 20 anos, você tem que procurar outra coisa. Então essa questão, do que eu estaria abrindo mão? A gente tem que pensar, porque senão a gente começa, eu vou, na hora que eu chego eu olho para trás e falo, nossa, eu não queria estar aqui, mas agora eu tô preso, porque eu já vou ter um monte de responsabilidade, filho, casa, um monte de coisa. Então, quanto antes você percebe
que se você projetar o seu futuro e aquilo lá não é onde você gostaria de chegar e você muda, mais chances você vai ter de encontrar o que de fato, na hora que você projetar o futuro, olhar, você vai falar, nossa, é lá que eu quero chegar. Então é mais ou menos sobre isso. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.